Vamos falar de paz? Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 14. Lucas 2:14. Aqui uma frase tirada de um cântico de anjos. Quando Jesus nasceu, e tinha os pastores de ovelhas que estavam cuidando do seu rebanho no meio da noite, e de repente, ali onde eles estavam, teve um grande clarão, e apareceu um coral de anjos de Deus, louvando a Deus, cantando, anunciando o nascimento de Jesus para aqueles pastores. Aqueles pastores foram privilegiados, né? Quem teve um coral de anjos cantando, só eles, para apresentar, falar para eles que Jesus tinha nascido. E acerca do nascimento de Jesus, os anjos no cântico diziam assim, versículo 14: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa frase, ela por muito tempo, ela foi usada muito na época de Natal, eu já falei disso, nas propagandas de Natal. Os caras colocavam aqui a musiquinha de Natal e vinha com essa frase, só que de uma forma errada, com a colocação errada, que geralmente ele diz assim: glória a Deus nas alturas, paz na terra para os homens de boa vontade. Isso era como usavam, que está errado. Ela é glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não são os homens que têm boa vontade. A boa vontade é da parte de Deus. A boa vontade de mandar Jesus para salvar a humanidade. Para salvar a humanidade. Essa é a boa vontade. Até as Bíblias online, as pessoas colocam de uma maneira errada esse versículo, que a Bíblia, essas Bíblias que têm celular, a maior parte são feitas por pessoas que não têm Deus. E eles colocam lá de qualquer jeito, né? Eles colocam mais no sentido que eles entendem. Tem algumas coisas que você está lendo Bíblia online e você tem que tomar cuidado, que às vezes alguma coisinha ali não faz sentido. Tem que estar bem atento. Se a pessoa não conheceu, eu estou dizendo porque eu tenho Bíblia online no celular, e às vezes eu pego palavras que eu digo, isso aqui não está de acordo com a Bíblia que nós já estamos acostumados. Mas é porque a gente vê que ali foi pessoas, um grupo de pessoas que fizeram aquilo, mas não com todo zelo, por não serem cristãos, às vezes, apenas para vender um aplicativo. Vender, mas não é de graça, né? Isso aí ganhando lá de baixo. Bom, agora vamos a Lucas 12:51. Lucas 12:51. Aqui é o próprio Jesus falando. Lucas 12:51. E Jesus diz assim: cuidais vós que vim trazer paz à terra? Aí ele fala, Lucas 12:51.
Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes disseção. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. Sério isso, né? Você já viu que parece que a Bíblia está se contradizendo? Parece que a Bíblia, porque o anjo anuncia Jesus é paz na terra. Agora o próprio Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer foi dissenção. E ele mexe logo na coisa mais importante, na família. Ele pega a família dividida, a família em pé de guerra, um contra o outro. E a gente fala: puxa, mas que paz é isso? Bom, vamos entender também com outro versículo. Mateus 10, 34. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Se não for, eu vou ter que encontrar aqui na minha marca. Eu marquei tanta coisa aqui que estou meio perdido. Não, João 14. Deixa eu ver, acho que é isso aqui. João 14. João 14. João 14, 27. Jesus diz assim, ele estava ensinando os discípulos, e ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora vamos entender. Acho que esse versículo ele explica muito bem que a Bíblia não se contradiz. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eles disseram que Jesus era paz na terra. E Jesus é paz na terra. Mas que tipo de paz é? Existem duas pazes no mundo. No mundo não, existem duas pazes. Uma é a paz de Jesus e outra é a paz do mundo. E ambas são diferentes, porque a paz do mundo ela está presa, atrelada ao pecado, às vontades das pessoas. Se você quiser ter paz com os pecadores, é só você apoiar eles naquilo que eles têm como estilo de vida, como certo. É você dizer: parabéns, você está certo, seja feliz. Se isso te faz feliz, vá em frente. Não é verdade? Se você quiser ter paz com qualquer grupo da sociedade, é só você apoiar o que eles dizem. Porque o ser humano, ele defende com unhas e dentes aquilo que ele gosta, aquilo que ele aprova. E se você quer se tornar inimigo de uma pessoa, ou você quer perder qualquer credibilidade que você tenha diante de uma pessoa, você desaprova o que ela aprova. Então, para você ter paz com ela, você tem que estar de acordo com ela. Você tem que abraçar a causa dela, ou pelo menos não mencionar que aquilo é errado. Só que o Evangelho é diferente. O Evangelho não cria essa paz, porque o Evangelho ele confronta o pecado. O Evangelho não é covarde. As pessoas querem uma igreja covarde em nome de uma falsa paz.
O que é uma igreja covarde? Uma igreja que se reúne, canta louvores, bate palmas e depois vai e não denuncia o pecado. E o pecado tem que ser denunciado. Porque o chamado de Deus para toda a humanidade é um só. O chamado de Jesus é um só: arrependei-vos. E se você chega para uma pessoa e diz: olha, você tem que se arrepender, você tem que dizer o porquê de que ela tem que se arrepender. Não tem como você falar para uma pessoa: te arrepende, se você não denuncia, se você não mostrar que ela está errada nos seus conceitos, na sua maneira de vida, no que ela defende. Porque eu não tenho do que me arrepender se eu não estou fazendo nada errado. Não é verdade? Não tenho. Então o Evangelho denuncia o pecado. Havia uma festa em Jerusalém, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, que é o irmão por parte de Maria e José, eles chegaram, por parte de Maria, porque a mãe era Maria, José foi apenas um pai que criou, era tido como pai, mas o pai era Deus, Jesus. Então os filhos de Maria, eles chegaram a Jesus e eles, sem entender a missão de Jesus, os próprios irmãos, eles disseram para Jesus: olha, tem uma festa, tem muita gente nessa festa. Reunia todo o povo. Vamos para a festa, porque não há alguém que faça as coisas que você faça que não queira aparecer. E Jesus disse: vocês podem ir, porque esse tempo é o tempo de vocês, não é o meu. Porque Jesus andava na direção de Deus, na direção do Pai, não era na direção própria. Ele não andava buscando fama. Deus lhe dava fama através de agir, através dele, curando, libertando, fazendo a obra. E ele disse: não é o meu tempo, mas esse é o tempo de vocês, porque o mundo não se aborrece com vocês, mas o mundo se aborrece comigo, porque eu denuncio as suas obras que são más. Então o Evangelho de Cristo, ele denuncia o pecado, ele denuncia as obras más. E é aí que você não consegue ter paz com o mundo. Não que você ande buscando guerra com o mundo, não que você tenha que andar ferindo as pessoas, xingando as pessoas, maltratando as pessoas, mas o fato de você não concordar com elas, o fato de você denunciar o pecado delas, você não vai ter paz com elas. E por isso que Jesus disse: olha, vai acabar dividindo até famílias. Até famílias. Alguém pode achar isso um absurdo. Por isso que pouca gente está pronto para o verdadeiro Evangelho. Pouca gente está pronta. Porque o Evangelho é capaz de colocar você até contra a sua família. Não que é o propósito é o... mas colocar contra, com pensamentos. Você pensa diferente, a pessoa não aceita. A pessoa tinha um carinho por você, já passa a não ter mais. Já passa a não ter mais. Ela tem algo, ela te tem como uma pessoa de vida errada, porque você não aprova. Irmãos, isso pode atingir até alguns casamentos. O outro quer viver uma vida errada, uma vida de curtição, e a pessoa diz: não vou te seguir nessa vida que você está vivendo, porque eu tenho temor a Deus. Eu lembro uma vez de uma irmã na igreja, numa cidade que eu passei, que ela me contou, chegou o carnaval, e as cidades pequenas, geralmente eles não fazem o carnaval como aquele carnaval que nós vemos a televisão mostrando aí, né? Mas faz uma bagunça. Faz uma bagunça, e geralmente é uma bagunça que reúne, tem momentos que reúne muita família, né? Porque tem uma festa ali na rua. Você sabe que aqui, por exemplo, aqui em Machado, tem uma festa tradicional, e muitas famílias vão para aquela festa curtir, não é verdade? Vamos lá na festa, e vão, e passeiam, e reúnem. E essa irmã, o marido dela gostava de carnaval, a família dela era do carnaval, tinha até blocos.
E ela, antes do Evangelho, antes da conversão, ela participava de blocos do carnaval. E quando chegou o carnaval, um certo ano, ela tinha 2 filhinhos, o marido pegou as crianças e disse: eu vou para o carnaval. Aí ela pensou: bom, ele vai beber, ele não vai cuidar das crianças como deve, que o cara que bebe fica desatento. Ela disse: então eu vou ter que ir, não porque eu quero a bagunça do carnaval, mas eu tenho que cuidar dos meus filhos. E ela foi, acompanhou. E ela disse: pastor, o povo bebendo, falando alto, conversando bobagem, aquela coisa toda, aquilo me fez sentir tão mal, mas tão mal, mal mesmo. E ela chegou e disse, quando voltou para casa, falou para ele assim: olha, nunca mais você me leve as crianças para carnaval, porque eu não vou acompanhar você, e você vai beber e não vai dar toda a atenção que deve dar para as crianças, porque eu nunca mais vou naquilo não. Aí ele chegou para ela e falou assim: você era de bloco de carnaval, você gostava do carnaval, agora, por causa de pastor, você não vai mais, sua família toda gosta disso. E ela falou para ele assim: olha, por causa de pastor não, que o meu pastor nem sabe que eu estava em carnaval. Ela disse: eu não vou aquilo, não é pela igreja, não é pelo pastor, é porque eu não me sinto mais bem naquilo ali. Quer dizer, criou-se um clima ruim dentro de casa, porque a sua conversão fez com que ela desprezasse aquilo que o marido gostava e defendia. Então, a paz de Cristo pode não ser a paz que muitos querem, e até cristão mesmo, que acha que a paz de Cristo é um conformismo com o pecado e uma união com o mundo. E a Bíblia deixa bem claro: se nós amarmos o mundo, aquilo que o mundo defende, aquilo que o mundo vive, que a nossa união com o mundo torna-se inimizade contra Deus. Volto a dizer, não é que a gente vai andar brigando com as pessoas, arrumando confusão, não. Mas só o fato de você reprovar o pecado, só o fato de você reprovar as escolhas erradas das pessoas, e coisa que às vezes elas defendem demais como certo, você vai arrumar um bocado de confusão, não que você queira. A própria palavra de Deus, lá em Romanos 12:18, ela diz o seguinte, Romanos 12:18. Se possível, Romanos 12:18. Olha, se possível for, ou se for possível. Tem quanto estiver em vós, se possível, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Isso aqui poderia ser sido escrito de qual forma? Tende paz com todos os homens. Deveria ser isso, né? Só. Mas ele disse assim: se for possível, porque vai ter momentos que não vai ser possível. E por que não vai ser possível? Porque você vai denunciar o pecado como algo errado, e a pessoa que está presa àquele pecado e ama aquele pecado, ela vai te ver como inimigo, ela vai ver aquela sua palavra como um afronto, ela vai tomar como um afronto.
e ela não vai ter paz com você, e você vai também vai quebrar aquela paz que deveria ser. E como é essa paz que ele pede que nós, se possível, devemos ter? Como é que nós devemos fazê-la para ter? Qual é a paz que nós devemos buscar com o mundo, com as pessoas? O versículo, eu li aqui o versículo 18, né? O versículo 17 acima, ele diz qual que é a paz que nós devemos buscar com as pessoas. Ele diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Então, essa é a nossa maneira de nos manter, procurar a paz com o mundo. Qual é a maneira? O cara te fez o mal, não procura fazer o mal para ele. O cara falou mal de você, não fale mal dele. O camarada está atirando pedras, não atire pedras nele. Ore por ele. Mas também não mude seu posicionamento para agradar ninguém contra o pecado. Senão você vai ser um covarde, não vai servir para nada para o reino dos céus. Que a igreja denuncia pecado. Nós não atacamos, nós não temos o direito de atacar o pecador, mas o pecado nós atacamos. Nós vemos uma sociedade que o diabo colocou nessa sociedade, essa nova, algumas coisas que parecem bonitas, mas para calar as pessoas, denunciar o que é errado, o politicamente correto. Não posso denunciar isso, posso falar mal, porque eu tenho que ser politicamente correto, então eu tenho que falar de um jeito que agrada a pessoa, que não ofende. Meu irmão, se for para denunciar pecado, eu vou ter que ofender. Não que eu queira, não que eu me alegre nisso, mas o que é pecado é pecado. E eu não posso me calar, porque no dia que eu me calar contra o pecado, eu não sirvo para ser cristão, eu não sirvo para ser de Deus. Porque eu não sou exemplo de cristão. Porque Jesus foi perseguido porque ele denunciava o erro. Eu estava olhando, as pessoas querem que a igreja seja uma igreja quietinha, que não fala nada, uma igreja fechadinha numa sala, apenas cantando louvores a Deus e dizendo: Deus, eu te amo. Isso não é evangelho, isso é fantasia de bondade. Porque eu estava vendo algumas palavras de Jesus, das pregações de Jesus. Ele, além de denunciar o pecado, muitas vezes ele foi duro com os pecadores. Quantas vezes saiu da boca de Jesus diante daquele povo da época, e até o povo mesmo de Deus, ele chegava na cara dos camaradas assim: vocês são hipócritas. Você imagina você falar isso para uma pessoa hoje? Esse povo de não me toque, não fale nada que me desagrade. Você chegar e falar assim: você é um hipócrita. Você é um filho hipócrita. Quando você chama uma pessoa de hipócrita, você está chamando ela de quê? De um fingido. Porque a palavra hipócrita quer dizer o quê? Um ator que está atuando, que não está mostrando quem ele é. Ele está atuando, ele está fazendo que ele é aquilo. Então, em outras palavras, você está dizendo: você é um fingido. E ninguém gosta de ser tratado assim. Mas Jesus tratou. Sem contar que uma vez Jesus chegou para os judeus e ele disse assim: Deus não é o pai de vocês. Vocês têm o pai e o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade dele. Você imagina falar isso de uma pessoa? Dizer: você tem o pai e o diabo, você quer satisfazer a vontade dele. E Jesus falou isso. Então, pensar que o evangelho é só: oh amado, oh querido, oh meu amado, Jesus te ama, isso não existe. O evangelho, ele combate o pecado e ele vai criar atrito. Então, que paz é essa que Jesus trouxe? A paz com Deus, porque o homem, por causa que o pecado entrou no mundo,
O homem perdeu a sua paz com Deus, o homem entrou em guerra com Deus, o homem se tornou inimigo de Deus. E Jesus agora estava reconciliando o homem com Deus através do Evangelho, para que ele tivesse paz com Deus. Antes de eu ter paz com qualquer outra pessoa, minha paz tem que estar com Deus. O que é paz? Eu estou em harmonia com Deus, com a sua palavra. Eu estou em comunhão com Ele. Essa é a paz que Ele trouxe. Quando o pecado entrou no mundo, Ele separou a humanidade de Deus. Por quê? O pecado separou Adão de Deus, e a humanidade veio de Adão. Então já veio separado, e veio em pé de guerra. Porque você veja bem que a luta desde quando Deus escolheu um povo, foi sempre separar o homem de Deus. E essa luta não vem dos homens, essa luta é espiritual. É espiritual. Porque Satanás é o propósito dele, te separar de Deus. Satanás não está preocupado se você vai prosperar, se você vai se dar bem na vida. Pouco importa para ele. Pouco importa. Ele não está preocupado com a tua prosperidade. Ele está preocupado, se você olhar, as maiores riquezas estão na mão de pecadores. E pecadores que defendem coisas terríveis. Tem até grandes empresas que patrocinam coisas terríveis, contrário à palavra de Deus. Mas patrocina e investe muito dinheiro. E nem por isso esse povo vão cair na miséria, não. Porque o diabo não está preocupado se você vai ter saúde, se está doente. O diabo se preocupa se você tem comunhão com Deus, se você está andando na palavra de Deus. Isso ele se preocupa. Isso ele vai se levantar contra você. Isso ele vai procurar te tirar. E aí ele vai criar todas as dificuldades para que você veja que não vale a pena servir a Deus. E se você não estiver atento à palavra, se você não estiver na presença de Deus, buscando a Deus, olhando para a palavra, você vai chegar e vai dizer: realmente é melhor eu estar alheio às coisas de Deus, apenas confessando um cristianismo superficial, sem raiz, sem fundamento e sem luta nenhuma. O cristianismo do comodismo. Nos reunimos, cantamos alguns louvores, damos glória a Deus e vamos tocar nossa vida, e o mundo que se esbalde no pecado, e vamos até nos acostumar com o pecado. O pecado não vai mexer conosco. E aí entra a questão: será que Jesus foi assim? Será que mataram Jesus, crucificaram Ele à toa? Ou será que Ele contrariou um bocado de gente? Nós sabemos que, lógico, a ordem vinha de cima, Ele precisava morrer. Mas para isso foi criada uma situação humana, onde pessoas procuraram destruir, matá-lo, por medo, porque não gostava do que ele falava, tinha medo que as ideias dele crescessem no meio do povo, até porque tinha milagres e de repente viram as pessoas indo até ele. Mas ao mesmo tempo, ele denunciava o pecado daqueles homens. No tempo dele, o pensamento predominante era religioso. Então Jesus teve um confronto direto com os religiosos, que apesar de religiosos,
mas avarentos e não estavam seguindo as palavras de Deus como deveria. Hoje nós vivemos uma sociedade que a cada dia luta para acabar com essa palavra religião, com tudo. Mas outros pensamentos, outras coisas pecaminosas são defendidas. Então, se ele viesse hoje, ele ia também ele ia confrontar com esse tipo de pecado, porque ele veio denunciar pecado. Ele veio salvar o homem do pecado. E para você salvar o homem do pecado, você precisa denunciar o pecado, que aquele pecado não presta, é ruim, por mais que a pessoa goste. Por mais que a pessoa goste. Por exemplo, você é pai, mãe, aí você vê o seu filho se enveredando pelo caminho da bebedice ou experimentando bebida. O que é que você vai fazer para mostrar para ele que ele não deve fazer aquilo? Mostrando que a bebida é má, que a bebedice não presta. Só que de repente ele vê os amigos fazendo aquilo e vê aquilo como diversão, e ele vai ficar bravo com você. Mas não tem nada a ver, você é radical. Você vai falar mal da bebida dele, vai achar. A mesma coisa quando você vai falar mal do pecado. Quando você chega para um pecador que está preso no pecado, que gosta do pecado, que ama o pecado, e você diz: olha, isso não presta, isso não é bom. Meu irmão, você vai arrumar um inimigo. Porque, como eu falei, as pessoas, aquilo que elas gostam e que elas defendem como bom, elas brigam por aquilo. Elas brigam. Às vezes eu vejo na internet, as pessoas brigam até quando falam mal de comida. Por exemplo, vê uma pessoa lá de um país qualquer, que tem uma alimentação diferente da nossa, que alguns alimentos são estranhos para ele. Por exemplo, tem um alimento que nós comemos todos os dias que é estranho para as pessoas de alguns países que não tem, ou não é levado assim. Arroz e feijão. O brasileiro come isso na maioria, quase todos os dias, não é verdade? Tem país que os caras pegam um pedaço de carne ou qualquer outra coisa, vai comer com batata, porque eles têm batata. A Rússia mesmo diz que só tem batata. Eles fazem batata de tudo que é jeito e come com batata. Aí chega o russo aqui no Brasil, o brasileiro tá arroz e feijão. Batata passa bem longe. De vez em quando come um pedacinho. E outros países mais. Aí a gente vê, o cara chega lá de fora, se ele chegar aqui e provar comida brasileira, e ele colocar lá numa rede social, no canal de YouTube, comida boa, os brasileiros abraçam ele. Mas se falar mal do arroz e feijão do brasileiro, o cara vai comprar uma briga, ele vai ser xingado. Porque o brasileiro gosta de arroz e feijão e ninguém pode falar mal do arroz e feijão dele. Mas eu estou pegando isso para você, para ver o quanto as pessoas, elas defendem o que elas gostam, o que elas aprovam como bom. E quando você denuncia, isso é errado, isso é pecado. Não estou falando de arroz e feijão de comida, né? Peguei só para dar um exemplo. Aí, meu irmão, acaba a paz. Por isso que a paz que Jesus trouxe para nós não é a paz do mundo, é a paz dele. Porque a paz, para você ter paz com o mundo, você tem que fazer duas coisas: ou apoiar o cara no pecado dele, ou aprovar o pecado dele, ou fazer vista grossa. Se a igreja fizer vista grossa para
determinados pecados que são aprovados como estilo de vida, como algo bom, até como pensamento dessa sociedade, a igreja é boa. Prega que Deus cura, prega que Deus abençoa, prega que Deus ama o pecador, prega que Deus é amor, só não pregue contra o pecado. E tem uns que são específicos, não pode se tocar. Faça vista grossa. Só que o Evangelho de Cristo não faz vista grossa. O Evangelho de Cristo denuncia, isso é pecado. E por isso que o Evangelho, as pessoas até gostam de uma religião, mas as pessoas não gostam do Evangelho de Cristo. A não ser aquelas que se convertem e que aceitam Ele como verdade que Ele é. Se você vê no Evangelho de João, quando fala do grande amor de Deus, o versículo que todos nós gostamos, o quanto Deus amou a humanidade, e Deus ama sim o pecador, mas se ele continuar pecando, Deus não poderá fazer nada por ele, porque é a escolha dele. Deus ama no sentido de: você está no pecado? Você cometeu tudo que é pecado? Todos nós cometemos. Ele disse: se arrepende, vem para mim, eu esqueço teu pecado, eu perdoo teu pecado, só que não faça mais. Lembra, todo mundo lembra da história da mulher adúltera. O que é que você lembra quando fala da mulher adúltera? A primeira coisa que vem à tua mente, a palavra de Jesus. Se você falar, é tudo sempre que vem à mente: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Mas a palavra mais importante não foi essa. A palavra mais importante Jesus falou para aquela mulher. Ele disse: eu não te condeno pelo teu pecado. Quer dizer, eu perdoo. Mas ele disse: vai e não peques mais. Essa foi a palavra mais importante ali. Vais e não peque mais. Porque o fato dele deixar ela viver não levaria ela, não diria que ali teria salvação para ela. Mas o fato dele dizer: você vai e não cometa mais esse pecado, estava mostrando o caminho da salvação. Porque se ela continuasse a viver como continuou, mas continuou vivendo no pecado, vivendo no erro, meu irmão, o destino é o inferno, porque os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Está escrito na Bíblia. Então o pecado, nós temos que denunciar ele como algo mal e mostrar para o pecador: não, olha, isso aqui você gosta, você tem o seu direito de viver, mas olha, não faz mais isso não, porque isso aí vai te deixar fora do reino dos céus. Só que quando o pecador que está amando o pecado, que está grudado no pecado, que está rendido ao pecado, ele vai receber isso de você como uma ofensa. E aí a paz entre você e ele vai acabar. Se você quiser manter a paz com ele, você aprove ele nos seus erros. Não, você está certo, você está feliz, então siga em frente. Você se sente bem assim, então vai em frente. Quer dizer, você pode não estar praticando o pecado do cara, mas você está sendo condizente com o pecado. E isso não foi o que recebemos de ensinamento de Jesus, que por causa de denunciar o pecado morreu na cruz para me salvar. Bom, João capítulo 3. Aqui tem o versículo que todo cristão gosta, ama, porque parece que ele está
assim, total entrada nos céus, mas ele só não basta. Diz assim, você conhece isso? 16, 3,16, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Coisa maravilhosa, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus nos amou. Deus amou todo mundo, independente. Aí Ele enviou Jesus para todo que crê em Jesus não pereça. Isso quer dizer, se não crer, se não se sujeitar, vai perecer. Tem a vida eterna. Primeiro nós temos que entender o que é crer em Jesus. É confessar eu creio, ou é estar disposto a enfrentar qualquer situação para viver a palavra? Porque eu creio, mas minha disposição é só o crer pela bênção, o crer por isso, o crer por aquilo. Mas quando as coisas ficam complicadas, eu logo vou negar o Evangelho? Vou criar uma desculpa qualquer? Não, crer é estar pronto, porque se você olhar, Jesus preparou os discípulos para enfrentar até a morte, pelo Evangelho. E não foi só para os discípulos, não. Isso está para cada um de nós. Nós admiramos a fé dos discípulos, nós admiramos a coragem deles, mas aquilo não foi só para eles, não. Ele nos chama porque Ele quer cuidar de nós, quer nos abençoar, mas Ele nos chama para um compromisso tão grande que se nós tivermos que enfrentar o inferno inteiro, o inferno nos querer nos matar e até nos levar à morte, a gente não negar Ele, a gente não dissimular. Isso é uma parte do Evangelho que ninguém gosta de ouvir e que ninguém quer, porque a parte do Evangelho que as pessoas querem é Deus prospera, Deus abençoa, Deus faz isso, Deus faz aquilo, e realmente Ele faz tudo isso. Mas Ele nos chamou para um compromisso tão grande, a gente está tão comprometido, que se alguém chegar e disser assim, eu vou te prender, eu vou te matar, ou então você nega o Evangelho, ou você se esconde, e você diz, não, eu vou enfrentar o Evangelho, eu vou enfrentar, pode fazer o que quiser. Nós temos o exemplo dos discípulos, eles foram presos, passaram a noite na prisão, apanharam. E quando foi de manhã, as autoridades chegaram e falaram para eles, nós vamos soltar vocês agora. Vocês já viram o que nós fizemos, né? Prendemos, isso é para vocês terem como exemplo. Demos uma surra em cada um de vocês. Nós fizemos isso. Sabe por que nós fizemos isso? Porque nós não queremos vocês pregando esse negócio de Evangelho. Então vocês ficam quietinhos, não fala de Evangelho, não prega Evangelho, não fala desse Jesus. Vocês vão viver a vida de vocês em paz. Vocês não serão mais presos, não vão mais apanhar. E tem um porém, eles não proibiram dos discípulos serem cristãos, porque ninguém se preocupa se você é cristão ou não. Eles proibiram de pregar, eles proibiram de falar da doutrina do Evangelho, porque ela é contra o pecado, contra os costumes errados de um povo, de uma nação que não tem Deus. Eles ameaçaram. Vocês já viram o que nós fizemos. Numa noite vocês passaram na prisão, perderam a liberdade, tomaram uma surra, apanharam também.
Ele disse: é isso que vai acontecer se vocês continuarem. Então tudo bem, vocês querem seguir esse mestre de vocês? Pode seguir, mas desde que você esteja lá no cantinho de vocês, não espalhe isso para ninguém, não fale para ninguém, fique só para vocês. Irmão, o mundo pecador é isso que ele quer: calar a igreja. Uma igreja que não denuncia pecado, uma igreja que não tem voz, uma igreja no seu cantinho, cantando louvores, batendo palmas e depois se escondendo e vivendo sua vida, que não alcança ninguém, que não alcança alma nenhuma. Uma igreja morta, sem voz. Mas isso não é o Evangelho de Cristo. É muito bom, é muito cômodo, mas não é o Evangelho de Cristo. Porque, voltando aqui, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bom eu ouvir isso, né? Jesus não veio me condenar, eu peco, eu erro, tudo, e ele não veio me condenar por isso, ele veio me salvar. Mas como que é a salvação? Versículo 18, aqui a coisa começa já a ficar complicado para quem acha que não tem que mudar em nada. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então presta atenção, porque Jesus não veio condenar o mundo, mas se salvar. Porque a salvação está em crer em Jesus. O que é crer em Jesus? É crer nos seus ensinamentos, na sua palavra, ter aquilo como base para viver e ser salvo. Então ele não tinha mais o que. E por que ele não veio condenar o mundo? Porque o mundo, sem crer nele, já está condenado. Não tem um ser humano que vai se salvar sem crer em Jesus. E quando falamos em crer, o crer é você acreditar de tal maneira que você passa a viver o que a palavra ensina. Não é apenas aquela confissão vazia que todo mundo faz. Eu creio em Deus. Tem até uns que dizem assim: eu tenho toda a fé do mundo, eu tenho a maior fé em Deus. Não tem, irmão, mentira. Se nossa crença não nos levar a fazer o que Ele manda, não podemos colocar isso como crença. É um engano, é uma mentira. Se a nossa crença, tem um livro chamado Torturado por Amor a Cristo, de um pastor que na Polônia, ele foi perseguido, foi torturado pelo comunismo, quando o comunismo dominou a Polônia. E ele diz assim: se tua confissão de fé, se você não estiver pronto para morrer pelaquilo que você diz que acredita, você não pode dizer que acredita naquilo. É duro isso, né? E sabe por que ele diz isso? Porque ele enfrentou prisão, tortura, e poderia também ter morrido, como muitos morreram, nas mãos dos comunistas soviéticos na Polônia, na perseguição religiosa. Se você procurar esse livro na internet e comprar, você vai entender o que é isso que eu estou falando. Chama-se Torturado por Amor a Cristo. A capa do livro já é até chocante. Tem uma pessoa assim, segurando a cabeça decepada de alguém. Um soldado russo, né? Comunista, segurando a cabeça do cristão. O que aconteceu? Versículo 19 fala da condenação. E a condenação é esta. Então quer dizer, Deus veio salvar o mundo. Jesus veio salvar o mundo, não veio condenar. Mas existe condenação. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo? A luz é o esclarecimento acerca das coisas de Deus. Jesus trouxe isso.
Jesus nos trouxe todo esclarecimento que nós precisamos, o que é bom aos olhos de Deus, o que é mal. Então ele veio no mundo com essa luz, trazendo esse entendimento. Só que os homens não quiseram, porque eles amaram mais as trevas. Os homens estavam apegados ao seu pecado, às coisas pecaminosas. Então, mesmo trazendo o Evangelho, que é a luz, os homens desprezaram. E por que eles desprezaram? Porque as suas obras eram más. Aquilo que eles faziam, o que faz até hoje, é mal. E por isso que quando você vai pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que denuncia o pecado, você encontra oposição. E você pode até perder a paz com algumas pessoas. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Olha só, o Evangelho questiona o pecado. Quem está no erro e não quer sair dele, ele não quer ser questionado. Ele não quer. E por isso que você não espera que o Evangelho veio trazer paz, a paz segundo o mundo. Ele veio trazer a paz de Jesus, que é a paz daqueles que se convertem, que eles têm com Deus, comunhão, intimidade, vida com Deus, em harmonia com a vontade de Deus. Quem não quer o Evangelho, quem não quer se sujeitar ao Evangelho, ao pensamento de Deus que é o Evangelho, ele vai entrar em guerra, em batalha. E isso às vezes vai acontecer, Jesus deixou bem claro, até entre famílias, até a própria família. Porque você vai dizer, isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui vai deixar de fora, e a pessoa vai dizer, espera aí, você está tocando num ponto que eu defendo, você está tocando num ponto que eu gosto, você não pode falar nada contra isso, você não pode falar. Se você falar contra isso, para mim você já perdeu minha amizade. E aí, irmão, acabou a paz. Então Jesus não veio unir as pessoas do jeito que o mundo pecador quer. Jesus veio unir o homem a Deus. E todos aqueles que estiverem unidos a Deus vão ter paz entre si. Mas não pense que vai ter essa paz entre o pecado. Não existe paz entre o pecado e Deus. Não existe paz entre o pecador e o justo. Porque o justo vai denunciar as obras do pecador. E o pecador não vai gostar, vai se incomodar e vai abrir guerra. Agora, o que o justo tem que aprender, que se possível ele tem que ter paz. Como? Não revidando. O pecador te ataca. Isso é que muitos cristãos precisam aprender nas internet, nas redes sociais. Porque às vezes um pecador lá fala mal do Evangelho, fala mal da igreja, fala um bocado de coisa, e o cristão fica enfurecido e vai lá também fala um montão de coisa. Aí é uma guerra danada, aí cria uma confusão. Nós não podemos revidar. Nós temos apenas que denunciar o pecado e ser firme, não ser intimidado, não ser igreja covarde. Doem quem doer, como Paulo disse, eu não vim para agradar homens, nós temos que agradar a Deus. Amém, Jesus? Fica com essa mensagem e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarde sua mente e o seu coração.